Olá, sexta-feira, 26 de dezembro de 2025. Agora é lei, órgãos públicos são obrigados a adotarem textos simples, diretos e de fácil compreensão. Selo comemorativo dos 40 anos de redemocratização do país é apresentado em primeira mão na capital maranhense. A previsão do tempo para a tarde desta sexta-feira, você também confere. Campanha nacional de conscientização sobre o câncer de pele busca diminuir casos da doença no país. E tem mais, presidente da Assembleia Legislativa, deputada Iracema Vale, tem realizado uma série de ações que impactam fortemente na imagem positiva do Legislativo Estadual maranhense. Então venha com a gente porque o F1 já começou. Boa tarde. Começamos esta edição falando de um dos maiores bens do nosso país, a democracia. É que o selo comemorativo dos 40 anos de redemocratização do país foi apresentado em primeira mão na capital maranhense e celebrou o papel do Maranhão na construção da democracia do Brasil. Ao acompanhar a execução do hino nacional, José Sarney mostra por que chegou aos 95 anos com lucidez e tendo o respeito de muita gente que conhece sua história. No dia em que completou mais um ano de vida, o ex-presidente foi a personalidade central de uma homenagem à redemocratização. No Convento das Mercês, em São Luís, foi lançado um selo em comemoração aos 40 anos da retomada do direito ao voto popular, no qual está estampada uma foto de José Sarney e Tancredo Neves, lado a lado. Um pedido feito pelo ex-presidente. Eu desejava que este selo tivesse também a efígie de Tancredo Neves, porque eu não me sentiria à vontade para comemorar 40 anos nesta homenagem tão significativa se não tivesse ao meu lado a lembrança de Tancredo Neves. O evento contou com a presença de autoridades do Maranhão e do Brasil. O governador do estado, Carlos Brandão, enalteceu o papel de José Sarney no momento histórico de 40 anos atrás. Palavras reforçadas pelo governador do estado do Pará, Helder Barbalho. Eu admiro o presidente Sarney, que teve uma história brilhante na política, né? Foi deputado federal, depois muito jovem, foi governador, depois por 6 vezes senador da República, 60 anos de mandato. Ele por 4 vezes foi presidente do Congresso Nacional e sempre teve muita essa habilidade, certo, de conduzir. Você ser presidente do Congresso, você conseguir aprovar, certo, articular o governo com a oposição, articular o executivo com o legislativo, tem que ter muita habilidade. Certamente, chegar até aqui nos remete a relembrar momentos difíceis, momentos escuros deste país, momentos em que faltou a liberdade como pressuposto para toda a sociedade. A presidente do Parlamento Maranhense, deputada Iracema Vale, estava presente no palco e participou da obliteração do selo, ato simbólico em que ele é carimbado e recebe um valor representativo. Neste caso, um valor histórico que celebra a valorização da democracia brasileira, como destacou a secretária executiva do Ministério das Comunicações, Sônia Faustino. Trazer para o mundo que democracia é vida, né, que precisamos de mais ações como essa. Então eu só tenho a agradecer pela oportunidade de estar hoje aqui ainda comemorando o aniversário de um ícone da política brasileira, que é o nosso então ex-presidente José Sarney. Vários deputados e deputadas estaduais também acompanharam a cerimônia. Ano passado, o ex-presidente da República e escritor José Sarney foi homenageado com a Medalha do Mérito Legislativo Manuel Beckmann, a mais alta honraria concedida pela Assembleia Legislativa do Maranhão. A iniciativa partiu do ex-deputado e atual prefeito de Bacabal, Roberto Costa, que reconheceu o legado político, cultural e literário do ilustre maranhense, natural de Pinheiro. A sessão solene contou com a presença da presidente da ALEMA, deputada Iracema Vale, do governador Carlos Brandão,
deputados e diversas autoridades que celebraram a trajetória do 31º presidente da República e um dos grandes nomes da história nacional. Agora, Sarney recebe outra grande homenagem, com direito também a uma exposição. Além do lançamento do selo, José Sarney também está sendo homenageado com uma exposição que está aberta ao público aqui no memorial que leva o nome do ex-presidente. São momentos da época em que ele estava à frente da presidência da República, que cita tanto a parte da cultura como a parte da política vivida naqueles anos no Brasil. A exposição foi idealizada pela Fundação da Memória Republicana Brasileira. A democracia ela é dinâmica, ela se autorregenera o tempo inteiro. Então não é apenas um olhar para o passado, mas também uma projeção do presente e do futuro. Nós podemos gozar de uma democracia plena graças à condução do presidente Sarney e de milhares de outras pessoas que lutaram por isso. A família do ex-presidente José Sarney acompanhou tudo de perto, emocionada com o reconhecimento prestado ao patriarca. Não poderia ser melhor comemorado o aniversário do que com essa homenagem. Um selo homenageando a transição democrática, Tancredo e Zé Sarney. É muito gratificante vê-lo ainda em vida sendo reconhecido e sendo homenageado como está sendo. Além dos familiares, amigos e admiradores da trajetória de Sarney, também marcaram presença. Ele propôs a Constituinte, da qual eu fiz parte, que carimbou o regime democrático para que todos nós tivéssemos liberdade. Ele está de parabéns, a história do Brasil está de parabéns e poder celebrar os 40 anos da redemocratização com o aniversário coincidente de 95 anos do presidente José Sarney. Todos demonstraram palavras de respeito e admiração, mas a expressão serena e tranquila de quem chegou aos 95 anos, mais de 9 décadas, diz muito mais sobre o que ele viveu. Por ele, pelo Maranhão e pelo Brasil. Dos filhos desde são as mãos, gente, pátria amada Brasil. Estamos no Dezembro Laranja, uma campanha nacional de conscientização sobre o câncer de pele. O objetivo é educar a população sobre a prevenção, o diagnóstico precoce sobre o tipo mais comum de câncer no país. A caminhada na praia não pode faltar, e ainda mais num dia bonito de sol. Assim pensou esta turista de férias em São Luís. Mas o calor pede atenção redobrada com a pele. Passei muito protetor, estou bem, acho que protegido um pouquinho. Só vou dar uma voltinha e depois volto para casa. Depois, mais cedo ou mais tarde, eu venho aqui de novo. Neste mês de dezembro, o alerta é ainda maior com a campanha Dezembro Laranja de prevenção do câncer de pele e diagnóstico precoce da doença. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o câncer de pele corresponde a 30% dos tumores malignos registrados no Brasil. Ainda de acordo com o INCA, aqui no Maranhão em 2025, serão notificados em média novos 3.000 casos da doença. E a temperatura aqui em São Luís, na capital, não estava brincadeira não. Ainda não são nem 10 horas da manhã e a temperatura já registra cerca de 30 graus. Mas eu posso garantir, a sensação térmica é bem maior. Por isso, é importante e necessário o uso contínuo de protetor solar, também o óculos escuro. Esta dermatologista alerta para os cuidados com a pele durante a exposição ao sol, que podem fazer toda a diferença no futuro. Então a gente tem que ter cuidado de hidratação, é muito importante, né? Então hidratar a pele com hidratantes, hidratação oral, os cuidados de nutrição são muito importantes, mas uma coisa que a gente pode adicionar no nosso dia a dia e faz toda a diferença no futuro é o protetor solar. A Secretaria de Estado da Saúde promoveu um mutirão para o diagnóstico de casos suspeitos, com a realização de biópsias. Os pacientes atendidos já possuem sintomas suspeitos. De acordo com os especialistas, é importante ficar atento às alterações na pele, como manchas e sinais. Então você tem um sinal que muito tempo é com você e ele começa a mudar? Isso é uma coisa que tem que chamar a atenção.
é um sinal que começou a sangrar, tem que chamar a atenção, né? Então, tem bordas irregulares, é assimétrico, a gente chama o patinho feio, né? Às vezes você tem vários sinais, mas tem aquele que se destaca, ele chama a atenção. Mas nem sempre vai ser aquele que chama a atenção. Por isso, a importância de você estar aí anualmente indo no seu dermatologista para fazer aquele exame geral, né? Para avaliar todas as pintinhas, e aí a gente identifica qual é a mais perigosa, se for o caso, para fazer biópsia. Garçons que integram o quadro de servidores da Assembleia Legislativa participaram de um curso de qualificação profissional. O garçom desempenha papel fundamental em cerimoniais, pois é o responsável por garantir a excelência no atendimento, a fluidez do evento e a satisfação de quem é servido. Assim, a atuação vai muito além de apenas servir comida e bebida. Ele constrói a imagem da instituição. Na Assembleia Legislativa existem vários profissionais que trabalham, seja no plenário ou em eventos da Casa durante recepções a autoridades. Pensando nisso, a Escola do Legislativo realizou curso de aperfeiçoamento dos garçons, aprimorando a eficiência. Exatamente, inclusive foi uma demanda solicitada pelo cerimonial, né, pela subdiretora Aristé, tendo em vista que esses profissionais trabalham diretamente com os deputados, com os assessores, com um público muito diverso. Então é realmente um curso muito relevante, tendo em vista esse público específico aqui da casa. O Pedro é um dos garçons mais antigos da Assembleia Legislativa. Ele acredita que a qualificação é o melhor caminho para prestar um serviço de eficiência. E diz que mesmo a Assembleia Legislativa tendo um excelente serviço, sempre existe espaço para melhorar. Fazer com que a casa melhore esse atendimento, que a gente já tem um atendimento muito bom, esse é nítido de se ver, mas melhorar mais ainda não tem por que não melhorar mais ainda. É muito bom, hoje a gente está recebendo esse curso, é gratificante para nós, profissionais da área de hotelaria, né, que eu vim de vários hotéis de São Luís, hoje estou aqui na Assembleia já quase completando 30 anos, e a gente quer sempre aprender um pouco mais para melhorar o atendimento aos nossos deputados, são os legisladores do Maranhão, né? Isso para a gente é sempre prazeroso. No curso, os profissionais aprimoraram pontos como apresentação pessoal, como atender de forma correta, responsabilidade e segurança alimentar, manuseio de utensílios diversos. O curso foi conduzido por este tecnólogo em gastronomia. Ele ressalta que os garçons fazem parte de todo um processo para construir a imagem da instituição e garantir a ordem, seguindo normas de protocolos e etiqueta. Nós estamos desenvolvendo a questão do atendimento com agilidade e não com rapidez. Para prestar atenção em tudo, escutar o que o cliente pede, solicita. No caso de a casa solicitar, por exemplo, um almoço para 10 pessoas, montarem uma mesa adequada com os copos, pratos e talheres e fazer um trabalho bem adequado com relação ao serviço que vai ser feito no atendimento. A carga horária do curso foi de 16 horas e foi realizado no auditório da Escola do Legislativo, na sede do Parlamento Estadual do Maranhão. A seguir, órgãos públicos são obrigados a adotarem textos simples, diretos e de fácil compreensão. Você também confere. Presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Iracema Vale, tem realizado uma série de ações que impactam fortemente na imagem positiva do Legislativo Estadual maranhense. É logo após o intervalo. Agora, a lei. Órgãos públicos são obrigados a adotarem textos simples, diretos e de fácil compreensão. E fica proibido o uso da chamada linguagem neutra em documentos oficiais. Mais detalhes a gente confere agora. A comunicação clara passou a ser uma diretriz oficial no Brasil. Sancionada pelo presidente Lula, a Política Nacional de Linguagem Simples obriga órgãos públicos a adotarem textos mais acessíveis, diretos e fáceis de entender, ao mesmo tempo em que proíbe o uso da chamada linguagem neutra em documentos oficiais. A proposta é garantir que a informação chegue de forma clara a quem mais precisa dos serviços públicos. A comunicação pública não existe sem uma linguagem simples, porque a linguagem simples ela é a que aproxima o cidadão do governo.
Segundo determinações administrativas, ficou estabelecida a obrigatoriedade de observância de critérios procedimentais para validação de demandas protocoladas sob risco de indeferimento por inconsistências técnico-normativas. Se você não entendeu, não está sozinho. Esse tipo de linguagem técnica cheia de termos difíceis ainda é muito comum nos documentos públicos e é justamente por isso que a Política Nacional de Linguagem Simples quer mudar. Tornar a informação clara, acessível e compreensível para quem realmente precisa dela. Que essa política ela é louvável porque ela busca dar mais transparência ao serviço público, também garante mais acesso à informação por parte dos cidadãos, independente do nível e grau de instrução deles. Hoje, entender documentos oficiais ainda é um desafio para grande parte da população. Dados do indicador de analfabetismo funcional mostram que 3 em cada 10 brasileiros têm dificuldade para interpretar textos mais complexos, incluindo comunicados do governo. O excesso de termos técnicos, conhecido como juridiquês, acaba afastando o cidadão do acesso à informação e até de direitos básicos. Na Secretaria de Estado de Governo, a proposta é revisar textos, comunicados e documentos usados no atendimento ao público, garantindo mais clareza e objetividade. Após o recebimento, da demanda de uma forma mais técnica, a devolutiva ela é repassada de uma forma bem simples, através do contato direto, uma linguagem bem direta para quem vem receber essa resposta, seja o prefeito, seja o assessor, ou seja, alguma articulação política. Com a nova política, o objetivo do governo é tornar a comunicação pública mais transparente, inclusiva e eficiente, aproximando o cidadão do Estado e garantindo que a informação seja, de fato, um direito de todos. E o que a gente tem buscado é melhorar a linguagem desses documentos que estão no sistema, principalmente, sobretudo, aqueles que o cidadão terá acesso, para que o cidadão compreenda, para que o cidadão dialogue e entenda, seus direitos, seus deveres e a cidadania plena. Hora de conferir a previsão do tempo para esta sexta-feira. Oi, muito boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando o Assembleia em Foco, primeira edição. A sexta já começou e agora a gente confere como o tempo pode influenciar o restante do seu dia e os planos para o fim da tarde. Aqui em São Luís já começou com temperaturas agradáveis, variando entre 25 e 30 graus. O sol apareceu entre nuvens e pode ter aquela chuva passageira ao longo do dia. À noite, o céu fica mais carregado, mas sem previsão de chuva forte. Agora a gente vai para Matinha, o cenário por lá é parecido, só com um pouco mais de calor. As temperaturas ficam entre 24 e 32 graus, com sol entre muitas nuvens durante o dia e céu mais fechado à noite. Em Marajá do Sena, as temperaturas variam entre 23 e 31 graus. O dia segue com sol entre nuvens e chance de chuva rápida. À noite, o tempo fica firme, mas com muitas nuvens no céu. Boa tarde, um ótimo fim de semana para você e a gente se reencontra na segunda. Nos últimos 3 anos, a presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputada Iracema Vale, tem realizado uma série de ações que impactam fortemente na imagem positiva do Legislativo Estadual. São obras e ações administrativas que reforçam o compromisso com uma gestão séria, arrojada e transparente. Em fevereiro de 2023, a deputada estadual Iracema Vale assumiu a presidência do Parlamento Estadual. Já se foram quase 3 anos e grandes mudanças e melhorias aconteceram. Uma das melhorias foi a reformulação do plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores efetivos do Parlamento Estadual. Uma demanda antiga de 20 anos, que só foi atendida durante esta gestão da presidente Iracema Vale, o que proporcionou ganhos remunerários reais e reajuste salarial aos trabalhadores. O dia de votação do PL neste plenário foi um marco na Casa do Povo. Era uma reivindicação nossa histórica, porque, por exemplo, nos
presidentes anteriores eles faziam a contra-reforma. Com a presidente, em 2024, houve uma reforma do plano de cargos, carreiras e vencimento, que vai ser cumprido em 3 etapas. Ela já cumpriu a primeira etapa, a segunda etapa é em maio do ano que vem e a terceira etapa em 2027. Então, nesse aspecto macro, a gente já avançou muito. Existe também uma expectativa, né, de que agora em janeiro haverá um aumento do ticket, ela nos garantiu isso. Portanto, a relação nossa com a presidente Iracema é uma relação, digamos, muito boa. Logicamente que a dificuldade que a gente tem são dificuldade macro do que é o espectro do Congresso, dos congressos e do parlamento no Brasil e nos municípios, mas a gente entende que há um avanço muito positivo. Uma grande mudança também aconteceu no setor médico, com ampliação e modernização dos atendimentos. Foram implantadas 17 novas especialidades e exames de alta complexidade, como mamografia, endoscopia, raio-x e tomografia, além de campanhas de prevenção. Nós começamos com a prevenção em relação a acidente no trabalho, né? Que nós abriu verde. Logo após nós tivemos a campanha de vacinação. Nós seguimos tanto em abril a campanha de vacinação quanto em junho, né? E logo depois veio o Setembro Amarelo, que é a conscientização em relação ao suicídio, né? E depois veio a campanha de Outubro Rosa e depois veio a campanha do Novembro Azul, né? E assim a gente segue. Ano que vem nós já temos toda a programação para os principais problemas que a gente tem aqui no Maranhão. Para os servidores Florismar e Terezinha, que atuam na casa há mais de 30 anos, as melhorias são perceptíveis. E principalmente essa gestão ela melhorou no atendimento porque foi ampliado, entendeu? Muitas melhorias e a gente só tem a agradecer. Muito bom para a gente aqui, porque a gente não precisa ir se deslocar para outro setor, outro local para fazer exame. A gente tem tudo aqui, então a gente faz tudo, a maioria dos exames são aqui. A gente aproveita e faz tudo aqui. Melhorou 100% com a Iracema Vale. Muito bom mesmo para nós. A creche Escola Sementinha, mantida pelo GEDEMA, Grupo de Esposas de Deputados do Estado do Maranhão, também recebeu mais iniciativas e melhorias apoiadas pela presidência do Parlamento, preocupada com o ensino, principalmente a educação de base. O primeiro momento da presidente Iracema na creche Escola Sementinha, e eu me recordo que a escola foi logo um dos primeiros lugares, dos primeiros setores visitados por ela. Ela teve um olhar muito carinhoso, muito cuidadoso em conhecer primeiro o ambiente escolar e confiou a esta equipe preservar os funcionários para que o trabalho continuasse acontecendo de forma comprometida, satisfatória. E desta forma nós seguimos durante todo esse percurso, com a credibilidade que a presidente Iracema confiou à equipe da Sementinha, estamos desenvolvendo um trabalho cada vez mais de qualidade, compromisso com os dependentes dos servidores desta casa. A partir de 2023, uma outra grande conquista, a realização do concurso público, com mais de 26 mil inscritos. E aí, logo que a presidente Iracema assumiu, nós fomos até ela, explicamos a necessidade de continuar o concurso, ela prontamente atendeu e de todas as vagas que eram possíveis naquele primeiro momento, ela atendeu prontamente, chamou todos os 65, 66. Uma destas vagas foi ocupada pelo Ademilson, que atua como radialista no Complexo de Comunicação da Assembleia Legislativa. Acho que o concurso público ele possibilita que pessoas do Brasil todo, como no meu caso, que eu sou do Mato Grosso do Sul, ingressem num órgão público, como é o caso da Assembleia Legislativa. Pessoas que estão buscando não só estabilidade, não só resultados financeiros, mas também poderem crescer. Para além das melhorias para os servidores, iniciativas aproximaram mais a sociedade do Parlamento Maranhense, como o aplicativo Alema Play, com conteúdos do órgão e produções audiovisuais do Maranhão. A Constituição anotada do Maranhão também serviu a este propósito, tornar conteúdos importantes como a Constituição maranhense mais acessível à população. A iniciativa comemorou os 35 anos da Carta Magna do Estado. Informações mais acessíveis, preservação da história do parlamento e valorização do protagonismo feminino são marcas da nova gestão.
Celebrando os 190 anos da Assembleia, foi inaugurado o Memorial do Legislativo Maranhense Deputada Zuleide Bogea, homenageando a primeira mulher eleita deputada estadual do Maranhão, um acervo que conta a trajetória da Assembleia e resgata personalidades. Outra grande referência feminina resgatada foi a professora Rosa Castro, pioneira na educação maranhense, homenageada com um busto e nomeando a Escola do Legislativo. Nesses 3 últimos anos à frente da Assembleia Legislativa, a gente pode conferir vários avanços, né? Entre eles, considero como um grande avanço o cuidado do nosso servidor, né? E no programa de cuidado com o servidor, nós tivemos o plano de cargos e carreiras, que foi aprovado, executamos o concurso público, que ficou pendente de outra gestão. Nós também criamos um setor de saúde para atender bem ao servidor da casa, criamos um programa de aposentadoria incentivada aqui na casa, tudo para acolher e tratar bem o servidor, aquele que trabalha aqui todos os dias para a Assembleia Legislativa e, consequentemente, para o povo do Maranhão. As ações realizadas pela gestão de Iracema Vale nos últimos anos são fatores que contribuíram para o avanço da Assembleia Legislativa. Mas, além das ações, a sua presença feminina é o que marca a história do Parlamento maranhense, sendo a primeira mulher a presidir o órgão em 190 anos de existência da casa, que vivencia também a maior bancada feminina. O Assembleia em Foco, primeira edição, vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Para rever esta reportagem e todo o conteúdo jornalístico produzido pela Diretoria de Comunicação da Assembleia Legislativa, acesse o nosso portal. Uma boa tarde e um excelente fim de semana para todos nós.